comandante, o coronel Uirangê Holanda, passou a frequentar os locais onde os seres extraterrestres atuavam, na ilha de Colares, e em casos que iam de sobrevoo a baixa altitude dessas naves, até o ataque às pessoas, quando, nessa época, esses ataques eram chamados de chupa-chupa. Teve inúmeros avistamentos e contatos que marcaram sua vida. Então, com vocês, Vitório Pereira. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade do Ademar Jevaé por essa oportunidade de estar aqui diante dos senhores. Agradecer aos senhores pela oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco a respeito da Operação Prato, o que foi a Operação Prato. Evidentemente que esse é um assunto que todos até conhecem profundamente, mas nunca é demais falar de um assunto que teve uma repercussão mundial e que é considerado um dos maiores eventos, não só do Brasil, mas do mundo. Bom, eu sou um ex-aeronauta, sou aposentado da antiga Cruzeiro do Sul, Serviços Aéreos, da antiga Varig, e ao longo de 36 anos eu tive em atividade pelo Brasil, pelo exterior, e foi no exercício da minha profissão que eu tive a oportunidade de conhecer inúmeras pessoas envolvidas com a ufologia. Dentre essas pessoas, uma delas foi o general Alfredo Moacir Uchoa, a quem eu tinha assim grande admiração antes mesmo de conhecê-lo. Em 1979, ou seja, um ano e meio após a Operação Prato ter sido, digamos, encerrada, entre aspas, eu fiz um voo do Rio de Janeiro para Belém via Brasília. E nesse voo, ao pousar em Brasília, logo que foi dado o embarque, o general Uchoa foi assessorado até a nossa aeronave e tivemos então esse encontro casual. Eu já conheci o general há um ano e meio atrás, então já havia participado inclusive com ele de 2 vigílias, a convite dele, na Fazenda Vale do Rio do Ouro, lá em Alexânia. Inclusive, naquela ocasião, tivemos a oportunidade de observar alguns fenômenos bem interessantes que ocorreram lá. Bom, essa viagem na etapa de Brasília para Belém teve uma duração de aproximadamente 2 horas e 25 minutos e, entre um intervalo e outro, assim que fosse possível, nós sentávamos e conversávamos a respeito de assuntos relacionados àquele momento lá de 1979, que o general, em março de 79, havia organizado e presidido o primeiro Congresso Brasileiro de Ufologia que ocorreu em São Paulo. Isso foi no mês de março. E ele estava preparando já o primeiro Congresso Internacional que aconteceria no mês de outubro, em Brasília, que teve também uma repercussão extraordinária. Bom, nesse espaço de tempo, então, ficamos trocando algumas informações e na aproximação já para o pouso em Belém, o general perguntou: Pereira, você chega em Belém agora, retorna para o Rio de Janeiro, qual é a sua programação aqui? Eu disse: general, eu preciso ficar em Belém, tenho a obrigação de ficar em Belém para cumprir uma folga de 2 dias, uma folga regulamentar. Aí ele me disse: olha, Pereira, eu estou indo a Belém a convite de uns amigos que estão aqui há algum tempo, fazendo uma série de levantamentos de fenômenos muito graves que vinham ocorrendo aqui desde 1975. Vejam bem a data que eu estou citando. A Operação Prato, ela teve início em setembro de 1977. Antes da Operação Prato, uma outra missão militar, também da aeronáutica, já investigava esse fenômeno. Esse fenômeno, ele já acontecia, mas de modo muito superficial nos interiores do estado paraense. Então, a partir de 1977, foi que os fenômenos agravaram.
mas eles já vinham acontecendo. Então, foi a partir daí que foi criado, através de uma informação passada pelos americanos ao governo brasileiro, foi criado, então, essa missão militar que foi denominada Operação Prato. Como isso aconteceu? Na década de 70, no início da década de 70, os americanos estavam numa fase a corrida espacial atingia um nível que eles precisavam monitorar o espaço aéreo de todo o planeta. Então, embora não possa parecer uma coisa extraordinária, os Estados Unidos, junto com a Rússia, que eles estavam dominando naquela época a tecnologia aeroespacial, eles firmaram um acordo para que houvesse um monitoramento mais acelerado e mais preciso do espaço aéreo em torno do planeta e criasse, então, uma malha de radarização. Foi através da criação dessa malha de radarização que os americanos captaram as primeiras luzes se deslocando no litoral brasileiro. Essas luzes foram observadas pela primeira vez na região do Ceará. Ali, aqueles objetos vinham do mar em direção ao litoral e de lá, a partir de um período muito curto, que esses objetos permaneceram sobre o Ceará, eles começaram a migrar em direção ao Piauí. No Piauí, esses objetos permaneceram também um pouco tempo e, logo em seguida, começaram, então, uma caminhada em direção ao Maranhão. Essa operação, a movimentação desses objetos sobre o Ceará e sobre o Piauí foi uma coisa branda. Não foi registrado nenhum caso grave, não houve mortes, não se tem conhecimento de pessoas que foram atingidas por algum feixe de luz ou queimadas por eles. Mas, a partir do momento que esses objetos começaram a migrar para o Maranhão, eles sobrevoaram uma região chamada Cajapió, e essa região é onde está localizado a Ilha dos Caranguejos. Lá na Ilha dos Caranguejos, esses objetos começaram a criar uma série de problemas lá, porque eles faziam voos muito rasantes sobre algumas vilas, algumas aldeias de pescadores, e nessa Ilha dos Caranguejos havia lá uma embarcação, 4 pescadores estavam lá para a retirada de madeira, porque eles fabricavam mastros para embarcações lá. Então, esses 4 pescadores ancoraram durante a noite, porque havia uma previsão lá de temporal, e eles ancoraram para garantir uma segurança da embarcação e deles próprios. Bom, a partir das 18h30 da noite, eles foram dormir, porque cansados, e a viagem para lá é uma viagem bastante complexa, embora não seja tão distante, porque Cajapió fica a 15 quilômetros da capital, São Luís. Esses pescadores ancoraram e foram dormir. Alguns foram para a parte inferior da embarcação, outros dormiram até no convés. Bom, dado o momento, esses pescadores foram atingidos por uma luz que queimou o corpo, queimou a pele deles, mas não queimou a roupa que eles usavam. Então, havia uma janela, uma pequena escotilha na embarcação que tinha uma cortina. Essa luz, ela penetrou através daquela escotilha, mas não queimou a cortina. Então, o que ocorre é que esses pescadores passaram a noite em aflição, um deles morreu, inclusive, e a partir desse momento, os fenômenos começaram a agravar. Esses objetos iniciaram, então, mais uma vez, um deslocamento em direção à região do Salgado Paraense, e lá eles causaram pânico em vários municípios. Eles foram para uma região chamada Bragança, de Bragança eles migraram para Vigia, de Vigia para Colares, de Colares para Baía do Sol, da Baía do Sol eles atravessaram a Baía de Marajó, e lá numa região também chamada de Souro, que é a capital do Marajó, Souro e Salvaterra também criaram uma série de dificuldades lá, faziam voos muito próximos ao solo, passavam rasantes sobre as residências dos pescadores, e aquilo causou um certo alvoroço lá. Esses objetos, depois que eles cruzaram
o outro lado do Marajó, eles retornaram e aparentemente estabeleceram uma base em frente a Colares. Então, mas de Colares para Vigia é muito próximo. É questão de 10 quilômetros, 5 quilômetros. Então, eles estacionaram ali e começaram, então, a atingir pessoas através de feixes luminosos. Esses aparelhos, eles tinham um domínio sobre a energia, que era uma coisa, assim, absolutamente incompreensível. Os objetos eram vistos e eles eram envoltos numa luminosidade que aparentemente era sólida. Por que se diz sólida? Porque essa luminosidade do objeto que envolvia, era possível ver que ele contornava fisicamente exatamente o que provavelmente estaria atrás daquela luz. E esse objeto, quando, por exemplo, ele sobrevoava uma residência, uma estrada, um caminho, ou mesmo uma floresta, aquela luz que emanava, que envolvia o objeto, ela não refletia na copa das árvores, ela não refletia no solo. Ela apenas envolvia fisicamente aquele objeto ali. Então, a partir de um determinado momento, esses objetos começaram a atacar a população, principalmente os pescadores em alto mar. Esses objetos faziam voos rasantes sobre as embarcações e nas vilas eles lançavam um feixe paralisante. Aliás, na realidade, eram 2 feixes de luz. Um, até os militares chamavam de foco e o outro de feixe. O foco era como se fosse um farol potente que saía da parte inferior de um objeto específico, de forma cilíndrica, com 1,5 metro de diâmetro por 2 metros de altura. Esse objeto, ele sobrevoava a vila em baixa altitude, ele escolhia uma determinada pessoa, uma vítima qualquer, e então ele lançava o foco, aquele foco paralisava a pessoa, paralisava no sentido de petrificar mesmo. A pessoa no passo ficava petrificada. Então, a partir desse momento é que era lançado o feixe. Esse feixe era lançado através de um emissor lateral que existia nessa nave de forma cilíndrica. Esse feixe de luz, ele também tinha aparência sólida. Isso, quando eu falo sólido, é porque os moradores que usaram essa expressão para explicar o que eles viam para os militares. Então, essa luz era emitida pelo feixe, e esse feixe, ele enviava como se fosse um tubo, uma mangueira de jardim, uma mangueira transparente, essa mangueira de água que se usa para regar as plantas. Então, esse tubo, ele era um tubo de luz. Dentro desse tubo de luz, as pessoas que eram atingidas falavam que era possível ver 3 filetes de cores diferentes, como se fossem fios muito finos. Esses fios, eles tinham as cores verde, vermelha e azul. Bom, era a partir do momento que esse feixe de luz atingia a vítima, ele causava umas perfurações. No caso das mulheres, eram perfurações acima do seio. E nos homens, normalmente, era atingido na altura dos ombros, ou de um lado ou de outro. Houveram casos populares que nos informaram lá que animais também eram atingidos. Bom, esse objeto, ele não tinha como missão especificamente retirar o sangue, como todos imaginam. Esse objeto, segundo o cálculo dos militares, e segundo 2 médicos que acompanhavam a missão militar de forma paralela, sem que as pessoas soubessem, sem que os próprios moradores soubessem, eles também visitavam o posto médico que atendia aquelas vítimas lá. Então, um deles era civil e o outro era um médico militar. Então, eles desenvolveram uma teoria de que aquele feixe de luz, ele não só retirava amostras de sangue. Não são 3, nem 4, nem 5 litros de sangue. Amostras de sangue. Então, a partir do momento que ele atingia a vítima, ele retirava amostras de sangue e, ao mesmo tempo, ele injetava o chip. Esse chip, segundo o cálculo, segundo a teoria desenvolvida por esses médicos,
ele tinha como finalidade monitorar aquelas pessoas. Então, esses 3 chips correspondiam às cores que eu citei. O vermelho, por exemplo, seria um chip de tipo metalloide, que ele tinha como finalidade acompanhar, monitorar a pessoa escolhida no seu dia a dia, nos seus afazeres diários lá. O segundo chip, que seria de cor verde, seria um chip mineral. Esse chip mineral ele tinha como segundo cálculo deles, segundo teoria deles, ele monitorava a parte referente a determinados movimentos do corpo humano, determinadas reações do corpo humano, determinados, não só movimentos como andar, gesticular, ou a modo de falar. Segundo eles, o outro chip, que seria o chip orgânico, esse chip seria o mais importante de todos, de cor azul. Esse chip, quando ele atingia a vítima, ele enraizava no sistema nervoso central, e então ele monitorava a pessoa nas suas reações de sensações de alegria, de pânico, de pavor e tal, e era através disso que eles mantinham esse povo sempre monitorado. Por que eles monitoravam? Aí a grande questão que todos se perguntam. E por que esses chips eram implantados? E que ataque era esse? Na realidade, não era um ataque premeditado, não era um ataque deliberado. Era um ataque com a finalidade de estudar as populações autóctones, aquelas pessoas nativas da região. Então, os médicos desenvolveram uma teoria de que esses objetos estavam ali com a finalidade de estudar aquelas populações mais humildes, porque eles é que tinham, vamos dizer assim, no seu sangue os componentes que eles precisavam buscar informações através do DNA. Bom, a missão militar, ela começou a investigar mais precisamente por causa do pânico que esses objetos causavam. Então, os objetos atingiam as pessoas, esses objetos sobrevoavam as vilas, as pessoas corriam em polvorosa. A vila de Colares, naquela época, ela tinha em torno de 8.000 habitantes e ela passou a ter 700, 800 habitantes. Todo mundo fugiu. Isso é de conhecimento de todos, porque a doutora Velaide, que constantemente faz palestra, já citou isso várias vezes. Então, mas os militares precisavam descobrir o porquê da origem desses objetos. Então, eles tiveram que investigar tudo, gravar tudo, tentar filmar, tentar fotografar, registrar através de gravações, entrevistas com os moradores. Então, aqui, só para retornar um pouquinho, vou mostrar aqui as pessoas que foram mais importantes no início dessa missão. O general Shaw, que foi quem me apresentou ao coronel Holanda, e ao sargento Flávio. Nessa ocasião, era a ocasião lá da reunião deles. Então, tratava-se de uma reunião que eu desconhecia inteiramente a pauta. Eu achava que era uma reunião como a nossa aqui, pessoas que se interessavam por ufologia. E quando nós ingressamos lá na sala, só haviam militares, estavam todos em trajes civis. Foi aí que eu me dei conta, porque eles começaram a se apresentar, se tratando por patentes militares. Era coronel para cá, tenente para lá, major para cá. Então, foi que eu perguntei ao general: mas, general, essas pessoas são militares? Eles são militares. Preste atenção no que você vai ver aqui e você, então, vai tomar conhecimento de coisas que vão ser muito importantes ao longo da sua vida. Então, aqui, General Shaw, aqui é o brigadeiro Camilo Ferraz de Barros, aqui o próprio Irangi Holanda, ele em outra situação, aqui o sargento Flávio. Essa foto é de minha autoria durante o primeiro Congresso Internacional de Ufologia, lá em Brasília. Naquele período, foi sugestão do general e do próprio Holanda que nós não nos deixássemos fotografar um pelo outro, porque nós vivíamos um regime militar
e naquele momento ali não era aconselhável que essas coisas fossem divulgadas, ainda mais com imagens da equipe, do grupo que participava, inclusive o nosso grupo, porque o general depois fundou um pequeno grupo chamado Alfa Ômega, e esse grupo tinha apenas 8 componentes, e eu era um desses componentes a convite do general. Então, nós prestávamos tipo um apoio logístico para a equipe militar, né? Eu estou falando de um período já após a missão militar, porque a missão encerrou em 77, em dezembro, e esse grupo foi criado em 79. Mas o Holanda e o grupo dele não terminaram, eles não pararam de investigar. Em momento algum eles pararam, eles só foram parar de investigar lá em 85, 86. Então eles continuaram gravando, registrando, fotografando, filmando e tiveram cada vez mais informações. Bom, então, aqui é o piloto Biratã Pino Frias, que foi o piloto convidado pela Holanda para participar da missão. Esse piloto era um piloto comercial, instrutor de voo, conhecia profundamente a região e, embora a equipe militar tivesse disponível lá o helicóptero para acompanhar aquelas investigações lá, ele foi muito importante porque ele, com o avião particular dele, ele fazia um levantamento mais abrangente, uma coisa mais distante, e ele, inclusive, escolhia, baseado nas informações que ele obtinha da população, ele escolhia os locais onde os militares se posicionavam. De acordo com o índice de incidência, era ele que disse, olha, vamos para tal lugar, porque lá está atacando direto as pessoas e tal. Aquela doutora Velaide, ainda muito jovem, logo que ela chegou para tomar conta lá do posto médico, e aqui foi o início da operação, quando os americanos informaram ao governo brasileiro. Eles passaram, então, a acompanhar, monitorar o litoral brasileiro, né? A partir daí foi que os objetos vinham do mar em direção ao continente e migraram para a região do Piauí e depois até o Maranhão, chegando lá próximo ali à Ilha dos Caranguejos. Depois foram para a região da Baía do Sol, Colares, Vigia, Bragança. Aqui é a Ilha dos Caranguejos, onde aconteceram as primeiras mortes relacionadas ao ataque desses objetos. Aqui mais aproximada a imagem. E aqui uma outra situação, que essa ilha, até pouco tempo, ninguém ouviu falar, mas foi parte de uma investigação pessoal do Holanda, com o nosso grupo e com o grupo deles. Aqui, os objetos eram vistos pelos moradores de Bragança, né, era chamada antiga Ouro Major, e essas pessoas viam inúmeras esferas luminosas que sobrevoavam essas ilhas e causaram terror entre os pescadores, os barqueiros. Os barqueiros já não encostavam mais na ilha, porque essas esferas luminosas se manifestavam em número muito grande. E o curioso é que chegou na região uma mulher estranha, uma mulher bastante estranha. Ela tinha a nacionalidade suíça, o passaporte inglês e residia em Paris. Então, essa mulher, ela, de acordo com as informações, ela era uma mulher franzina, de 1,5 metro de altura, quer dizer, um aspecto físico totalmente diferente do que se espera de uma mulher dos países nórdicos lá. Então, normalmente aquelas pessoas, habitantes lá, são pessoas altas, louras, né, de compleição física bem acentuada. Ela não, era uma pessoa franzina, magrinha, e tinha olhos azuis, oblíquos, era uma pessoa bastante estranha. E ela chegou lá, se interessou para visitar o litoral paraense, e numa dessas viagens ela conheceu um barqueiro chamado João Olaia. O João Olaia também gostou, fez amizade com ela, e era ele que transportava ela para conhecer aquelas ilhas da região. Acabou que ela conheceu essa ilha, se apaixonou pela ilha, e lá residiam 8 famílias de pescadores. Ela fez a proposta de comprar todas as terras da ilha. Então, os pescadores se recusaram, porque eles viviam daquela pesca ali naquela região. Então, ela ofereceu mais dinheiro
e se propôs a pagar tudo à vista. E foi o que aconteceu. Só que ela fez uma exigência. Ela disse, olha, eu pago vocês amanhã de manhã com dinheiro vivo, mas eu quero todo mundo de tarde fora da ilha. A partir de meio-dia eu não quero mais ninguém aqui. Pode levar tudo. E foi o que aconteceu. Ela pagou, foi a Bragança, registrou em cartório a compra, está tudo registrado em cartório, e ela passou então a conviver aí, mas ela não ficava direto na ilha, ela sumia, e quando ela voltava, ela aparecia com 12, 20 homens na companhia dela. Esses homens eram ditos pelos moradores da região como pessoas muito estranhas, de comportamento estranho, de vestimentas fora de época. Esses homens falavam um idioma que só ela traduzia. E quando os comerciantes, os barqueiros perguntavam a ela quem eram os homens, ela dizia que eles eram cientistas. Esses homens, eles falavam um idioma que ninguém entendia, somente ela. E ela passou, então, a partir desse momento, que ela frequentava a ilha na companhia dessas pessoas, ela passou a comprar semanalmente, de 200 a 400 quilos de peixe. Então, os pescadores, as pessoas do mercado onde ela comprava, aquilo chamou muita atenção e eles passaram a segui-la. E o que ocorre? Ela levava, eles entregavam o peixe lá na ilha, e aqueles homens que chegavam na companhia dela, de manhã, por exemplo, à tarde já não estavam mais na ilha. Não havia ninguém mais na ilha. Nem ela, nem os homens. E não encostava barco, não encostava no helicóptero, não ia lá resgatar eles. Isso chamou a atenção da Operação Prato. O Holanda tomou conhecimento da compra desses peixes, a enorme quantidade, e imaginou logo, essa mulher, ela está alimentando um grupo de guerrilheiros na ilha. Nós estávamos vivendo um regime militar, então tudo era dúvida, né? Então, ele disse, olha, essa mulher, ela está preparando alguma coisa, ou ela está contrabandeando arma na ilha, ela está treinando gente lá, ou eles é que estão treinando alguém, porque ali tudo é divisa com as Guianas ali, né? A Guiana francesa, a Guiana holandesa, então ali tem sempre alguma situação bastante complicada ali, até nos dias de hoje ainda tem. Bom, então a Holanda decidiu, separou lá um pessoal do grupo dele, do nosso grupo, e decidiu ir lá na ilha investigar. Quando eles chegaram na ilha, essa ilha ela é uma ilha oceânica, ela fica 5 horas distante do litoral. Embora não pareça no mapa, mas de Uramajó até lá são 5 horas de barco veloz. E chegando na ilha, essa ilha não tem absolutamente nada, não tem luz, não tem nada. Os pescadores vivem lá na parte, vamos dizer, mais humilde, mais simples possível. Então, eles chegaram lá na ilha, já não tinham os residentes, porque ela havia comprado e todo mundo já havia saído, e eles não encontraram ninguém na ilha e foram até a casa dela, onde ela morava. A casa não tinha janela, não tinha porta, não tinha cama, não tinha rede, não tinha fogão, não tinha absolutamente nada. E, principalmente, não tinha nenhum vestígio de peixe. Absolutamente nada. Não tinha uma escama em toda a ilha, não tinha uma espinha de peixe em toda a ilha. No varal das casas não encontraram uma cueca. Então, as coisas realmente muito sérias estavam acontecendo ali. E essas luzes foram chamadas pelos residentes, pelos moradores de Bragança, de Augusto Correia, de pequenas luas. Essas luas, elas só se apresentavam na ilha quando essa enigmática mulher estava lá. Quando ela chegava na ilha, essas luas se manifestavam. Quando ela ia embora, as luas desapareciam. Aí os moradores, com medo dela, passaram a ter medo dela, porque achavam que ela estava realmente treinando aquele pessoal lá na guerrilha. Esses moradores fizeram uma denúncia à Polícia Civil lá de Belém. A polícia foi, prendeu, levou para Belém e fizeram lá uma investigação de 3 dias e liberaram, porque não foi encontrado nada que pudesse desabonar a conduta dela, até aquele momento. Bom, aí ela desapareceu
ela disse que ia a Paris, porque tinha uma herança para receber do pai, que havia falecido, e nisso ela ficou uns 6 ou 8 meses desaparecida. Quando ela voltou com mais dinheiro. Ela queria comprar mais coisas. Aí, ela foi lá e no mercado ela fazia cada vez mais comprando peixe. E cada vez os barqueiros entregando mais peixe lá na ilha. Até um determinado momento que os caras fizeram uma nova denúncia, porque ela passou a caminhar nua na ilha durante o dia, e à noite ela tomava banho, mas eles diziam que ela flutuava sobre as águas. Os pescadores ficaram com tanto medo que eles ficavam nas embarcações ao largo, vigiando ela dia e noite. Entendeu? Claro que estava atrás de ver também se ela estava realmente nua, né? Mas, e ela ficava realmente à vontade, ela era a única moradora da ilha. Eles só iam lá para entregar peixe e voltavam para o local deles lá. Então, eles fizeram a segunda denúncia dizendo que ela estava chamando a atenção das crianças e tal, e que passava o dia nua lá na praia e tal. Fizeram a denúncia e a Polícia Civil passou a bola para a Polícia Federal. Olha, está um problema sério lá na ilha, os homens continuam chegando, ela anda nua, flutua sobre as águas, vocês têm que investigar isso. E a Polícia Federal foi lá. A Polícia Federal foi lá, prendeu, levou ela de barco até Belém e embarcaram, ela foi para Brasília, ficou 3 ou 4 dias em Brasília sob investigação, fizeram um levantamento muito sério sobre ela lá e levaram de volta para Belém. Olha, está liberado, pode continuar à vontade na ilha, pode continuar nua lá, pescando, comendo peixe. E foi assim que aconteceu. E aí as coisas começaram a agravar, porque mais objetos luminosos começaram a aparecer sobre a ilha. Houve nova denúncia, ela foi novamente presa, dessa vez de novo pela Polícia Civil de Belém, e foi levada até o mercado do Ver-o-Peso, que é o principal mercado de peixe de Belém. Quando ela chegou lá, que ela desembarcou, ela pediu para ir ao banheiro. O banheiro público até hoje ainda é um banheiro muito simples lá. Quem conhece Belém deve estar sabendo o que eu estou falando aqui. Então, naquele período, o banheiro dos homens e das mulheres era entrada de um lado e do outro. Não tinha porta, aliás, tinha porta, não tinha era basculante, janela, nada disso. Ela entrou no banheiro feminino e os policiais permaneceram do lado de fora. Ficaram lá mais de 10 horas esperando ela sair. Aí resolveram arrombar, entraram, ela não estava lá. Ela desapareceu e desapareceu para sempre. Bom, aí depois eu vou dar uma continuidade nessa situação aí. Aí o Holanda disse, poxa, não é possível, a gente tem que ter uma informação mais precisa dessa mulher. Depois dela desaparecida mais de 8 meses, a Polícia Federal, em acordo lá com a investigação junto com a Interpol, descobriram que o passaporte dessa senhora, que ela se chamava Elizabeth Beth Kermner, então esse passaporte dela era falso e pertencia a uma polonesa que havia falecido em 1939. Então não tinha absolutamente nada a ver com as informações que ela havia prestado para a Polícia Federal. Então a Interpol entrou no circuito para ver se descobria alguma coisa lá fora. Quando houve um terremoto em Los Angeles, em 1986, ela foi fotografada por um jornal americano, salvando vítimas dos escombros lá, vestida de enfermeira. Essa fotografia foi publicada no jornal, a Interpol soube e imediatamente iniciou uma busca e ela nunca foi localizada. Bom, isso é um dos mistérios. Agora eu vou pular de novo aqui para a questão da Operação Prato. Eu estou falando esse caso da mulher, chamada Mulher da Ilha do Meio, porque todo mundo pergunta e ninguém sabe nada a respeito, porque nos relatórios militares não consta isso. Isso foi uma investigação policial com perfil ufológico. Porque tem tudo a ver com o perfil da mulher, a aparência física, o comportamento, os desaparecimentos dela, a presença dos objetos quando ela estava na ilha. Né? Bom, aqui uma outra coisa curiosa. O Holanda investigava tudo. Isso aqui era uma base secreta americana lá no Amapá. Lá no Amapá. Essa base
segundo o Holanda levantou, o governo brasileiro escondeu anos e anos e anos. Essa base ela foi construída na época da Segunda Guerra Mundial para monitorar o litoral brasileiro. Os americanos pousavam aí com o Zeppelin, e esses Zeppelins eles eram adaptados para lançar torpedos sobre as embarcações que vinham para o litoral brasileiro. Aqui uma foto aérea mais dilatada, com zoom. Vocês veem que é a região totalmente deserta, né? Bem próximo da água. Então, porque aí o Zeppelin atuava aí em busca dos submarinos alemães. E consta que os Zeppelins afundaram 2 submarinos e os cascos estão aí, no Amapá. Aí, aqui é a estrada que liga o Amapá a essa base. Hoje. Ainda é assim deserta. Imagine isso em 1952, 53. Aqui, uma das aeronaves que atuava. Essas fotos são fotos do governo do Amapá. São aeronaves americanas que atuavam lá em busca dos submarinos russos, dos submarinos alemães, desculpe, que invadiam o litoral brasileiro. A torre de atracação. Aqui, uma das aeronaves passando por manutenção. A torre mais aproximada de atracação. E hoje o estado que ela se encontra é esse. Né? Não é nada admirável, porque no Brasil tudo é assim, nada se, né? não se mantém nada. Olha aí, o estado das torres é esse. Né? Virou a caixa d'água. E aqui era o litoral onde eles patrulhavam. Aqui é a cidade de Macapá. Bom, aqui voltando ao chupa-chupa. Aqui é o fenômeno que eu disse, que o foco de luz saía da parte inferior do objeto. Esse objeto ele era de 1,5 metro de diâmetro, mas ele tinha um para-brisa muito grande, que as pessoas que eram atingidas viam, inclusive, os ocupantes desse objeto. Viam manipulando a nave. Viu manipulando, e via de perto, porque ele chegava bem próximo para lançar esse feixe de luz. Ele não ficava a 20, 30 metros, não. Ele chegava a 5, 3 metros de distância. Então, está aqui o foco que paralisava a pessoa, né? Tá bem, até a ilustração está bem feita, porque mostra a mulher paralisada dando o passo. Até os animais eram paralisados também. E aqui, uma das pessoas atingidas pelo feixe de luz. São 2 ou 3 perfurações acima do seio. A pessoa era atingida, ficava enfraquecida, às vezes mais de um mês em cima de uma cama, dentro de uma rede, totalmente, vamos dizer assim, abalada fisicamente, não se alimentava, não sentia sede e não dormia, porque criava uma expectativa, uma agonia muito grande. Aqui era Viseu. Aqui foi o primeiro município atacado quando os objetos cruzaram do estado do Maranhão para o estado do Pará. Aqui houve a morte de uma pessoa na praia, quando um desses objetos sobrevoou a pessoa. Não chegou a atacar, não. Sobrevoou, provavelmente matou de susto mesmo. E aqui a famosa praia do Machadinho. Essa praia é a praia onde os militares acamparam pela segunda vez, porque a principal praia, a primeira onde eles acamparam, foi a praia do Maitá, lá em Colares. Essa praia aqui, ela é absolutamente inóspita até os dias de hoje. Nós fizemos inúmeras vigílias aqui nessa região, e aqui nós temos, além do fenômeno que é preocupante, dos objetos, que eles surgem absolutamente do nada. E eles surgem em cima de você. Ele não vem, às vezes, pela linha do horizonte para você ficar admirando, não. Ele vem em cima de você. Quando você vê, ele está muito próximo. A luz é muito intensa, você não consegue visualizar o que é. Às vezes, esses objetos são grandes, às vezes eles são triangulares, são cilíndricos, são em forma de charuto, às vezes eles são pequenas esferas, e
e os que mais assustam têm mais ou menos o diâmetro de um pneu de carro. Essas luzes, elas vêm quase que impactam contra o seu rosto, muito próximo que elas chegam de fato. Bom, então aqui foi onde os militares fizeram uma série de fotografias e registros. Essas fotografias eu vi lá no momento da reunião, na presença do general e dos militares lá. Essas fotografias mostravam objetos absolutamente incompreensíveis, de desenhos absolutamente... as luzes, elas, como eu disse, elas contornavam o que poderia ser a estrutura daquele objeto, mas você não conseguia visualizar através da luz aquela estrutura. Você só tinha a luz. Então, eram aproximadamente umas 350, 400 fotografias que nos foram mostradas lá naquele momento. As fotografias preta e branca eram as melhores. As fotografias coloridas, por incrível que pareça, elas não eram tão nítidas quanto as fotografias preta e branca. As coloridas não chamaram tanta atenção. Então, esses objetos é que causaram todo aquele alvoroço, que motivaram a Operação Prato, causaram pânico na população. E esses objetos, eles também lançavam feixe de luz. Mas eles não eram aquela luz do objeto cilíndrico. Era um feixe de luz que penetrava a casa, as paredes das casas, e buscava pessoas dentro da casa. Esse objeto, ele atravessava a parede, e se tivesse um corredor como esse aqui, ele atravessava a parede aqui, manobrava em ângulo reto e ia lá atrás buscar a pessoa. Ele atingia a pessoa por cima ou pela lateral. E não havia nada que impedisse. Eles atravessavam o tronco das árvores e atingiam lá quem eles queriam, os animais, tudo que eles queriam. Então, foi uma coisa assim era uma coisa que causou pânico realmente. Por isso que a Operação Prato foi instalada, para tentar amenizar um pouco a situação, dar um pouco de segurança à população. De certa forma, eles conseguiram, porque a partir do momento que os militares chegaram, os ataques cessaram. Os ataques cessaram. Houveram ataques em ilhas muito distantes, mas não nos locais onde os militares estavam presentes. As ilhas lá do arquipélago do Marajó são 3.700 e poucas ilhas. É o maior arquipélago do mundo, é o do Marajó. Então, houveram casos lá, e houveram vítimas lá, que a missão militar não pôde investigar, porque só chegou a notícia uma semana depois. A pessoa era atingida e não tinha nem sequer como socorrer, porque não tinha meio de comunicação, não havia telefone, não tinha toda essa tecnologia que nós dispomos hoje. Bom, as pessoas nos perguntam por que nós, nas nossas vigílias, não fotografamos também esses objetos, isso 2 anos depois da missão. Nós não fotografamos pelo mesmo motivo que os militares também não fotografaram. Quer dizer, fotografar, eles fotografaram, mas não conseguiam registrar. As películas, elas não tinham a capacidade de registrar a presença daqueles objetos. Foi a partir do momento que os militares receberam aqueles celuloides, que eram utilizados exclusivamente pela Força Aérea Americana, ou pelas Forças Armadas Americanas, que eles então começaram a obter as primeiras imagens dos objetos, porque essas películas, elas tinham a capacidade de fazer uma leitura entre o ultravioleta e o infravermelho. Então, esses objetos, eles eram extremamente furtivos. Você estava vendo o objeto, ele estava próximo de você, você tentava fotografar, não conseguia. Diversas vezes, eu mesmo, com a minha máquina e outros companheiros, tentamos, de todas as formas possíveis, ninguém conseguia registrar a presença do objeto. Simplesmente a película velava e não ficava absolutamente nada registrado. Então, esse foi um dos casos lá da missão militar. A partir de um determinado momento, esses objetos, eles começaram a migrar em direção a outras cidades, como foi o caso de Monte Alegre, lá em Santarém, foram para Manaus, tiveram novamente na região de Soure, lá da capital do Marajó, e então, segundo Holanda nos dias, ele inclusive acreditava que esses objetos migraram em direção até o Peru, até a região de Machu Picchu. Isso aí, palavras do próprio Holanda lá para a gente. Então, essa operação, ela registrou tudo que foi possível registrar, gravou, filmou.
Eu assisti no momento lá daquele encontro 2 filmes. Esses filmes eram filmes que vinham em embalagens produzidas pela Kodak, eram embalagens de metal, e esses filmes tinham em torno de 400 a 800 metros de comprimento, mas eles tinham uma capacidade muito pequena de gravação. Eles gravavam no máximo de 8 a 12 minutos. Então, quando vocês ouvem falar, porque filmou 16 horas de gravação, filmaram. Eles filmaram 16 horas de gravação. Mas dessas 16 horas, apenas uns 20 minutos estão lá disponíveis, filmados, porque as máquinas ficavam rodando e não captavam as imagens. Então, os filmes também toda hora tinham que ser trocados, porque, como eu disse, a duração era muito curta. Então, o Orlando, num determinado momento da reunião, o Orlando pediu a nossa especial atenção que ele ia mostrar 2 vídeos. O primeiro vídeo que nós vimos era um objeto que ele vinha noturno, por volta de 1h da manhã, mais ou menos, e esse objeto ele vinha rasante sobre a água da Bahia. Esse objeto ele circulou uma embarcação 2 vezes, e ele era muito luminoso, e assustou o pescador, o marinheiro, e o marinheiro, com medo, por pânico, ele não se sabe se ele se jogou ou se ele caiu na água, mas na filmagem mostra o objeto contornando a embarcação e o marinheiro caindo dessa embarcação. Esse filme é interessante porque logo depois que o marinheiro, o pescador, cai, o objeto ele muda de ângulo, você vê que a luz muda de ângulo e ele penetra em diagonal a água. Esse foi um dos filmes mais importantes da missão militar. Esse filme não está disponível e não creio que ele venha a ser disponibilizado em momento algum. Depois eu digo por quê. Bom, aí o Holanda mostrou um outro filme, também tão curto quanto o primeiro, que durou aproximadamente 22 segundos, em que o objeto saiu da água. Esse objeto ele apontou um nariz que o general Shaw até achou muito semelhante ao nariz do avião Concorde, que naquele momento era o avião comercial mais veloz do mundo e que possuía a aerodinâmica mais avançada, aquele nariz bem afunilado. Esse objeto ele apontou o nariz. Antes desse momento de apontar o nariz, a água entrou em ebulição, ficou branca como a toalha dessa mesa, e em volta dele, aquele rebuliço das águas ali, ele apontou o nariz. A partir do momento que ele apontou o nariz, ele começou a ficar luminoso, e ele então saiu, foi provavelmente quando ele abandonou totalmente a água. Eu até acredito que ele não teve nenhuma dificuldade de reação com relação ao peso da água. Ele saiu, iluminou completamente e partiu em diagonal em direção ao horizonte. Ele não saiu na vertical, não. Porque no momento da filmagem, alguns militares que estavam lá até disseram assim, inclusive o general Shaw, disse assim, olha, isso aí para mim parece um míssil. Não, mas não é míssil. Não é míssil. Porque o míssil, se for lançado lá na Flórida, ali em Boa Vista, no Brasil, dá para ouvir o barulho. E ele saiu da água, não produziu som absolutamente nenhum e não saiu na vertical. Ele saiu em diagonal, rasante sobre a água, em direção ao horizonte, depois que ele ganhou altitude e desapareceu no espaço. Então, esses foram os 2 filmes que todas as pessoas perguntam, poxa, cadê os filmes e cadê os filmes? Eu estou descrevendo para vocês o que eu vi lá. Na realidade, eram 4 filmes, os outros 2, o Holanda nos informou que não foram liberados pelos superiores deles, então nós só assistimos esses 2 filmes. Os outros 2 filmes eram mais contundentes, provavelmente por isso que não foram autorizados a ser mostrados lá. Agora, o curioso disso tudo é que esse material, a partir de um determinado momento, as pessoas até pensam assim, poxa, mas o Holanda disse que foi enviado para Brasília. Foi enviado para Brasília, mas não naquele momento. Foram enviados 4, 5 anos depois. Todas as fotografias, os filmes, permaneceram um longo período lá no Comar, guardados numa sala, em compartimentos lá protegidos. Mais uma parte desse material desapareceu.
houve um determinado momento em que esse material desapareceu por completo. Então, o Holanda solicitou uma investigação lá dos agentes do próprio Comar, que lá era um setor de inteligência. Então, eles fizeram uma investigação e encontraram nas imediações do Comar vários documentos relativos à operação militar destruídos. Então, essas fotografias que vocês todos querem ver, esses filmes dos quais eu tive a oportunidade de assistir a 2 desses filmes, eu não creio que esteja em poder da aeronáutica. Eu tenho quase que uma certeza, pela desconfiança que o Holanda nos passava, de que esses filmes foram para os Estados Unidos. Esse material foi para os Estados Unidos. O Holanda ele tinha uma desconfiança da presença americana na Operação Prato. Foi quando, a partir do momento que ele teve o contato direto com o cerco, ele teve um contato de 3º grau. E isso foi filmado, gravado e fotografado. Ele mostrou lá para nós. Então, houve um momento que o Holanda nos disse o seguinte, eu perguntei para ele, já depois de alguns anos, ele já estava na reserva, eu perguntei, Holanda, você se sente amargurado pelo fato de ter sido deslocado da operação militar, pelo fato de ter sido a operação interrompida no momento mais importante, o momento em que você, o Flávio e todos os seus companheiros puderam comprovar que os objetos e os ocupantes desses objetos seriam seres de origem extraterrestre? Ele disse, olha, Peré, eu tenho absoluta convicção de que os aparelhos são de origem extraterrestre e seus ocupantes são extraterrestres. Pela forma de voar, pelo comportamento e por uma série de outros fatores que nós militares conhecemos e que a maioria de nós aqui conhecemos tudo de meteorologia, de aviação e podemos, na nossa avaliação, falar com certeza absoluta que não se trata de nenhuma experiência de país algum aqui na Amazônia. Não é coisa de japonês, como na época muita gente dizia, isso é coisa de japonês. Entendeu? Porque a população via os seres com feições amendoadas. Então dizia, isso é coisa de japonês. Aí, resultado, essas fotografias, esses filmes desapareceram e o Holanda disse assim, eu tenho digamos assim, a suspeita de que o Brasil e os Estados Unidos são signatários de um projeto secreto, ultra secreto, denominado Projeto UNO. Esse projeto envolve não só o Brasil, mas todos os países latino-americanos. Esse projeto, como foi assinado primeiramente pelo Brasil, dava direito aos Estados Unidos de recolher imediatamente todo o material que foi obtido pela operação militar. Tudo. Relatórios, gravações, fotografias, filmes, inclusive possíveis corpos resgatados de supostos acidentes naquela região. Então, tudo foi, de acordo com a Holanda, levado para os Estados Unidos. Isso é o que ele me disse, mas com aquela coisa, era uma suspeita do Holanda. Eu não sei se ele chegou a comprovar essa suspeita, né? Então, a partir do momento que ele falou que teve o contato de 3º grau, ele foi informado de que a operação estava encerrada. Mas oficiais, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, segundo ele, assumiram numa outra situação, numa outra característica, num outro tipo de avaliação de pesquisa lá dos fenômenos. Então, a Holanda, ele tinha quase que essa convicção de que ele foi afastado para que pessoas com patentes superiores assumissem a posição dele. Então, isso causou no Holanda também um pouco de trauma, porque ele atendeu como um militar, como uma pessoa, que ele era uma pessoa extremamente disciplinada como militar, era um profissional militar.
Ele se dedicava àquilo com muita garra, com muita seriedade. Mas aquilo causou para ele um certo impacto. Ele, como homem, como ser humano, nunca perdoou isso, não. Mas isso não foi o motivo da morte dele, não. A morte do Holanda foi uma morte, foi um suicídio de fato. Aquelas pessoas que até hoje têm dúvida, eu posso afirmar para os senhores que foi por suicídio. E foi por motivos pessoais, motivos familiares. Não tem absolutamente nada a ver. Existe aí a teoria da conspiração, alegando que foi forçado pela Força Aérea porque falou demais. Nada disso. Os militares não se envolveram, a Força Aérea não se envolveu nessa questão dele. Isso aí foi uma coisa pessoal dele, ele já havia tentado isso uma outra ocasião. Então, realmente foi uma decisão exclusivamente dele. Sem interferência de ET, sem interferência de Forças Armadas. Muita gente, isso foram os ETs, que através de mentalização, de influência, disso e daquilo, provocaram a morte dele. Não, não foi não. O Holanda ele estava muito desgostoso, vivendo um momento muito triste da vida dele, um momento assim que ele não se relacionava mais com ninguém e vivia na região dos lagos completamente sozinho. Então, a situação bastante complicada, entrou numa depressão profunda e daí ele não recuperou mais. Então, não tem nada de teoria de conspiração na morte do Holanda, não. Isso eu posso garantir. Eu sou amigo dos familiares dele. Um dos irmãos dele voou comigo na Varig 36 anos. Nós somos amigos até hoje. E toda a família acredita nisso, de fato. Se a família acredita, é porque tem um fundo de verdade. Né? Então, é preciso a gente ter também essa consciência de que os alienígenas não são tão maus assim de provocar a morte de quem esteve lá apenas investigando. Né? O Holanda foi uma pessoa muito dedicada naquilo ali. A Operação Prato só não foi mais adiante com ele porque houve realmente essa interferência. E essa interferência, nós hoje estamos investigando, já temos até prova da presença americana lá. Eu gravei um vídeo, eu estou em cima da hora, faltam só 5 minutos, para mostrar a casa de um astronauta americano que mudou para lá na época da Operação Prato. Esse vídeo está aqui disponível, mas eu acho que não temos mais tempo, né, Jabai? Não. Tem? O filme é curto, uns 7 minutos. Pode. Esse filme é sobre a casa, a residência de um ex-piloto da Pan American, que foi candidato a piloto da NASA, foi aceito como piloto da NASA, fez toda a programação para astronauta e durante a Operação Prato ele veio dos Estados Unidos para morar na Baía do Sol. Muito bacana, né? Então, o cara deixou o país dele com todo aquele conforto para ir morar num lugar que não tinha luz, não tinha água, só tinha mosquito. Então, pode soltar. Esse filme foi realizado pelo meu companheiro de investigação lá, o Armando Monteiro. Essa é a estrada que vai para a Baía do Sol. Que vai para a Baía do Sol. A Ilha do Mosqueiro. Vejo como a floresta é cerrada. Urijuquara, Baía do Sol. O tempo todo assim. Essa é a rua que dá entrada à Praia Grande, na Baía do Sol. Onde nós estamos é a Praia Grande, na Baía do Sol. Então a gente pode ver aqui de cima, a gente tem uma visão aqui da ponta da Praia do Machadinho, lá em Colares. E nós estamos agora nesse momento na Ilha do Mosqueiro, fazendo uma tomada da Baía do Sol, com vista para a Praia do Machadinho. E mais ali fora, passando a ponta do Machadinho, nós temos a Baía do Marajó. Aqui estamos tendo a vista aqui uma filmagem da casa que possui as fórmulas matemáticas nas paredes. E daqui mesmo desse ponto, ele vai ali para a Praia do Bacuri.
Ele, quando construiu essa casa, não existiam essas árvores aí, não. Machadinho. Então ele tinha visão total da Baía do Marajó. A Baía do Marajó. A senhora sabe o nome dele? Eu gosto, não sei. Sabia o nome dele? Quem vendeu, a comunidade dizendo ele. Mas sabe que ele era Essas são as astronauta, fotografias que ilustram a parede da casa dele. É aquela casa velha, escrito assim? Escrito assim? Não. Tem bastante reflexo, porque o local não é muito apropriado para fazer filmagem, mas a gente está fazendo umas tomadas aqui, onde a gente vê. Olha para os anos que estão. Ninguém vê hoje. Você sabia, está tudo Se pudesse evitar esse reflexo. Essas assinaturas que vocês estão vendo são de oficiais da Força Aérea Americana que visitavam ele com uma certa frequência. Isso daqui, naturalmente, olha, aqui nós temos aqui um foguete. Um foguete. Isso daqui, naturalmente, são pessoas que visitaram ele, né? Que assinaram. Essa senhora que está falando foi caseira dele, trabalhou na casa 25 anos e a casa permaneceu mais de 20 anos fechada. São pessoas foi vendida agora, recentemente. Com a NASA. Com certeza essas assinaturas são pessoas que estavam envolvidas com a NASA e possivelmente poderiam ter feito visitas aqui e assinado para marcar sua presença no local. A gente consegue decifrar muita coisa agora, esclarecer muita coisa com essas assinaturas. Aqui. Olha, essas são as paredes da casa. Aqui ela estava fechada há mais de 20 anos. Mais de 20 anos, fechada. Fechada. O mato, pode chegar, até o fio está cheio de mato, o mato é lá em cima. Esse quarto aqui, o que significa essas fórmulas? Vocês descobriram? Aquele era o escritório de ar-condicionado. Ele estava aqui. Ele era americano, né? Ele era astronauta. Astronauta. Ele era astronauta? Ele trabalhava na NASA. Na NASA. Ele aqui, amor. E o que ele veio então há mais de 35 anos para cá, né? Porque me disseram que, contaram, né, que durante a guerra, um amigo dele faleceu, brasileiro. Aí ele veio para o Brasil trazer as coisas do amigo lá no Marajó, onde está o tio dele. Ele foi primeiro no Marajó. Essas fórmulas têm que ser preservadas, porque isso daqui é praticamente um patrimônio histórico, né? Já tem essa residência, só de fechada tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos fechada. Agora vocês compraram, abriram e descobriram isso, né? Quer dizer, ele está aqui por volta da década de 70, né? O ex-dono, né? O americano, né? Que era também cientista da NASA, piloto, né? Piloto da NASA. Ele devia fazer muitas pesquisas aqui na área, né? Olha, tem até no teto. Interessante. Sabe o que eu acho interessante? São essas escritas que estão bem feitas, né? E estão conservadas todos esses anos, como se... Né? Mais de 20 anos fechado. Vamos de arte. Você sabe que o fogão que é da casa, a gente está usando e está funcionando. Olha, agora dá para perceber que ele deve ter colocado aqui tipo uma forma, né? De letras, né? E ter pintado por cima da forma. Eu acho que é. Agora dá para perceber isso. Aqui é a residência do americano que se estabeleceu aqui na região da Baía do Sol na década de 70. Temos muitas fórmulas aqui. A maioria dessas fórmulas são fórmulas de física, fórmulas matemáticas de física que fazem referências. É como se estivesse passando uma mensagem. Eu vejo isso como se estivesse passando uma mensagem para a gente, né? Como se a gente tivesse deixado uma mensagem. Porque a gente vê que as fórmulas fazem referência à energia, né? A som
a modelos cilíndricos e esféricos também. Então, foi um meio que ele achou de passar essa mensagem, né? Agora tem que decifrar o que ele quis dizer com isso. Ele possuía um modelo vazado de letras e números que eram capazes de fazer essas letras bem perfeitas. Ele possuía um modelo vazado. Isso dá para se perceber claramente. Tinha a janela também que ele avistava lá para fora. Bom, ele conseguia ver bem aqui. Do escritório dele, ele tinha uma boa visualização da praia. Aqui tem uma visão geral da praia. Olha, a data aqui, ela é da 1975, né? Miami, Flórida, 1975. Papianque, 8º, Zulu, Lima, Canadá. Prefixo do Fred. Então nós iniciamos essa investigação há pouco tempo, tem o quê? Uns 2, 3 meses, e essa para mim é uma indicação muito forte da presença americana lá durante o período da operação militar, né? Nós já temos agora um outro vídeo com a gravação. Lá na ponta a gente pode ver uma embarcação já. A ponta do Machadinho. Nós já temos um outro vídeo em que nós entrevistamos o senhor que tomava conta do barco dele e do barco do Holanda. Porque o Holanda tinha um barco que nem eu sabia. E o americano também tinha um barco que, pelos moradores, lá os vizinhos diziam que era o barco mais veloz que tinha na ilha. Era um barco de alumínio que ia buscar mantimentos em alto mar. Não se sabe exatamente como ocorria isso, nem porque esse material era lançado de avião. Um avião bimotor sobrevoava a Bahia 2 vezes por semana e lançava provavelmente alimentos para ele, porque ele não comprava nada, nem pão na ilha. Então, segundo os vizinhos, ele naquele período ele já possuía notebook, ele já possuía uma série de equipamentos eletrônicos que hoje que nós estamos conhecendo. Então, ele montou lá nessa residência dele uma estação de rádio amador que nem Belém tinha. A melhor moto da cidade era dele, uma Harley Davidson lá de não sei quantos mil HP. Então, era um negócio fantástico para aquela época. 1975 foi quando ele se estabeleceu, que foi o momento onde estava gravando a aparição dos objetos lá. Em 1977, quando foi criada a Operação Prato, já foi o final dos fenômenos. Então, essa aí é uma parte apenas, o início disso tudo. Nós descobrimos recentemente que esse astronauta adotou uma criança que hoje já está com uns 40 anos de idade, mas que ainda é residente na ilha. Nós estamos em busca de informações para tentar conversar com ele, falar com ele, ver a causa, e que ele, inclusive, o astronauta, morreu lá. No final da operação militar, já por volta de 1982, parece, ele faleceu lá na ilha. Então a gente quer saber qual foi a causa-morte. Estamos tentando investigar essa parte. Isso é coisa bem recente, tem uns 2, 3 meses, essa nossa investigação aí. Eu agradeço a todos vocês, agradeço muitíssimo ao amigo Ademar Jevaé pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pela presença de todos, muito obrigado a todos. Obrigado.